Bem-vindos a Vinerdcast. Comemorando o mês das crianças, eu, Luísa e a minha amiga Alice iremos entrevistar os dois pastores, o pastor Rogério e o pastor Davi. Então, solta a vinheta, papai! Pastores, o Ministério Infantil escreveu algumas perguntas, então vamos lá. Jesus. Qual o seu esporte preferido? Qual dos pastores? Você responde essa. Os dois. Pode começar, pastor Rogério, vai você. Pastor Rogério é peteca, eu já sei. Não, é ping-pong. Ping-pong. E o seu, pastor? O meu é tênis. Tênis. Desde criança eu jogo tênis. Um pouquinho mais... Humilde. Qual a linguagem de amor de vocês? A minha é serviço. E a sua, pastor? A minha, eu acredito que seja palavra de afirmação e toque. A minha também é toque. A minha também. Muito. Quantos anos vocês têm? Ih, essa daí, ó. Eu não sei. Eu tenho 40 e poucos, o pastor já tem 40 e todos. É brincadeira. Eu tenho 58 anos. Eu tenho 48. Olha, uma pergunta agora super interessante, hein? Vocês gostam de macarrão com salsicha? Essa foi a Você melhor gosta pergunta. de macarrão com salsicha? Eu gosto, mas estou evitando a salsicha, porque ela não é saudável. Correto. Muito bom. Eu particularmente prefiro o macarrão sem a salsicha, viu, Alice e Luísa? Mas eu como, eu gosto também. Certo. Pastor Davi, como é cuidar de 4 crianças? Nossa, Alice, você fez uma pergunta difícil, viu? Todo dia eu faço essa mesma pergunta pra mim também. Na verdade, é um desafio, não é uma coisa muito fácil. Mas eu dou graças a Deus que tem a tia Keire, que ajuda bastante, que é a principal ajudadora mesmo no cuidado com as crianças, com a família. E é um desafio, mas Jesus tem dado graça e os meninos ajudam também, eu não posso reclamar, eu amo os 4 muito, de todo o coração. Pastor Rogério, como é viver rodeado de mulheres? Ultimamente só tem uma. As outras duas foram embora. Mas como é? É muito bom que carinho de 3 mulheres, né? Você fica mais que nem um gatinho manhoso. Mas é muito bom mesmo. Eu tenho sentido falta das meninas, né? Estou com minha esposa agora, sozinho, eu e ela. As duas saíram de casa, né? Então uma casou, a outra está estudando fora. E a gente está, né, vivendo esse momento ninho vazio, né? Que nem diz por aí. Então, Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Mas quando elas estão juntas, elas são muito carinhosas, né? São bênção de Deus nas nossas vidas, né? Então é muito bom. Amém. Tá bom? Quantos anos vocês são pastores? Quantos anos você é pastor, Rogério? Olha, ser pastor é uma coisa, estar pastor é outra, né? Boa. Eu tive um tempo como pastor de uma igreja de 99 até 2005. Depois eu deixei o pastorado, continuei trabalhando no meu serviço secular. E depois, em 2012, eu voltei para a igreja aqui em Bauru, que eu não estava em Bauru. E em 2018, o pastor Davi me convidou para ser o pastor auxiliar aqui na igreja. Então, desde 2018 até agora, eu estou pastor aqui na igreja. Tá? Então, são 7 anos, 8, quase 10 anos, né? Mais ou menos. É isso. E eu acredito que eu tenha sido ordenado em 2006, se eu não me engano. Que ordenado quer dizer que oraram por mim para reconhecer que eu era um pastor. Eles entendiam que esse era um chamado que Deus tinha dado para mim, a igreja.
E isso foi o pastor Newton que fez na época, que era o pastor aqui na Vila Bauru. Hoje está com Jesus. E acho que isso foi em 2006. Aí eu fui morar nos Estados Unidos e eles já sabiam que eu ia para lá. E aí eu fiquei 1 ano e quase 2 anos morando nos Estados Unidos. Quando o Joshua, o filho mais velho, nasceu, o filho mais velho dos 4 que vocês perguntaram. E aí me chamaram aqui da igreja para vir para pastorear aqui no lugar do pastor Newton, que estava muito doente. E aí eu lembro que eu cheguei no dia 5 de dezembro de 2007 não, de 2008, melhor dizendo, de 2008. E aí no dia 7 de dezembro de 2008, eu já preguei como pastor titular aqui da igreja. No domingo à noite eu não sabia nada de pastorear e ainda não sei, Jesus está ensinando. Mas está fazendo em dezembro, então dia 7 de dezembro desse ano de 2023 vai estar fazendo 15 anos que eu estou pastoreando aqui. Nossa, bastante, hein? 15 anos. É verdade. Peraí. O pastor Davi, o pastor Rogério dá muito trabalho. Pastor Rogério... Não, eu tenho que ser bem sincero. Eu tenho que ser bem sincero. O pastor Rogério, na verdade, é um grande presente que Jesus me deu. Eu brinco muito com ele. E eu brinco que ele dá bastante trabalho, mas na verdade ele dá muita alegria. E Deus sabia que eu precisava de um companheiro, de um ajudante assim, amigo, fiel, e ele tem sido esse amigo, esse companheiro, esse ajudante. Acho que eu que dou mais trabalho para ele do que ele para mim, viu? É verdade. Agora é a hora que você fala, não é bem assim. Agora a chance de vocês falarem. Pastor Rogério, pastor Davi dá muito trabalho. Dá trabalho. Nada, Ele não muito. vai conseguir tirar meus cabelos, mas tá tentando. Você vê que ele tem muita fé, né? Ele acredita que ele tem muito cabelo, sim. O pastor Davi não dá trabalho. O pastor Davi é uma bênção na minha vida. Jesus que o diga. Na minha família. Quando eu vim para cá, para Wiener, eu não conhecia o Davi, não sabia quem era o pastor Davi. Até o dia que eu vi ele pregando, e Deus falou comigo, aqui que você vai ficar. E você vai ajudar ele naquilo que for possível. E aí, no decorrer do tempo, né, Davi, a gente continuou junto e Deus foi estreitando nossos caminhos aí a ponto de sermos amigos, né? Eu procuro não dar trabalho para ele e procuro tirar o trabalho dele, né? Ele me ajuda demais. É isso aí. Quem mais se incentivou a serem pastores? Quem mais se incentivou a serem pastores? Quem que responde primeiro? Vai lá, já isso aqui. Olha, eu tive um encontro com Jesus na minha adolescência e eu era muito tímido e eu não tinha nem perspectiva nenhuma de ser chamado, né, para ser pastor. Mas, como eu falei no começo, o serviço me chamou a essa responsabilidade de cuidar de almas, uma vez que eu tinha em primeiro momento assim, um chamado para evangelismo. Eu gostava muito de evangelizar nas ruas, cuidar das pessoas, né, e dar um encaminhamento para elas. E Deus falou para mim, olha, eu quero que você pastoreie essas pessoas. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu tinha uma visão que pastor tinha que pregar para multidões, né? Que nem tipo o Billy Graham, assim, né? Não com pretensão de ser um Billy Graham, mas eu tinha essa visão como adolescente. E quando eu tinha 21 anos, realmente eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, onde ele falou assim, olha, eu quero separar você pro pastorado. E aí eu fui estudar. Eu queria abandonar tudo, ir para missões, fazer missões na África. Tinha esse desejo, Deus falou comigo assim, através de um livro, que vocês gostaria muito que vocês lessem esse livro, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, de Toronto. O pastor Davi acho que conhece.
E lá no livro ele fala assim que ele queria muito para as missões. E Deus falou assim, não, você vai ficar na igreja porque eu quero que você administre os missionários que eu vou mandar para o campo. Então eu tive esse chamado com esse propósito, de administrar uma igreja a fim de que essa igreja fosse missionária e levasse pessoas a Cristo através desse trabalho em conjunto. Então foi aí que eu entendi que eu precisava estudar teologia, me preparar para isso, e Deus foi me levando para esse caminho, aonde eu estou até hoje. Nossa, pastor, você é tímido, pastor? Eu sou muito tímido. Que nem eu. Não parece, mas... Sou muito tímida. E você, pastor, quem te incentivou? Bom, parece que a história é bem parecida com o pastor Rogério, em muitos sentidos. Na verdade, eu não me imaginava pastoreando uma igreja. Eu, desde criança, sabia que Deus tinha um chamado para mim, para fazer alguma coisa para Jesus que não fosse para ter uma vidinha normal, como o pessoal diz por aí. E eu queria muito ser missionário. Eu queria muito ir para algum país pobre, essa coisa de ajudar os pobres, de cuidar dos necessitados, sempre foi uma coisa que mexeu muito no meu coração, né? Quando eu via algum morador em situação de rua, né, como a gente fala hoje, ou alguma criança que mora na rua, isso me mexia muito comigo, doía muito meu coração, a ponto de em alguns momentos eu ter levado alguns moradores de rua para minha casa dos meus pais, para dormir lá. Aí eu achava que eu ia ser missionário tempo integral, e eu ia para a África, provavelmente. E aí, quando pequeno, eu recebi uma palavra profética. Nós acreditamos que Deus também fale através de palavras proféticas, e que eu seria pastor. E na hora eu pensei, nossa, essa pessoa está totalmente errada, né? Está dando uma profetada, como a gente fala. Está totalmente fora do que Deus quer para mim. E aí, ao longo dos anos, Deus foi falando comigo que tinha muito essa coisa do pastorado. Mas antes eu fui para Jocum. Eu fui para Jocum em 1999. Eu fui para Jocum, nos Estados Unidos, onde em 2000 eu acabei conhecendo a minha esposa, Katie. E em Jocum nós ficamos 10 anos aproximadamente, e muito ligado ao trabalho social, com crianças carentes, com pessoas vulneráveis e tal. E nesses 10 anos que Deus foi falando mais ao meu coração sobre ser pastor. E aí eu comecei a ensinar na escola dominical, e liderei os jovens da igreja. E então essa coisa do chamado pastoral foi amadurecendo ao longo dos anos. E até uma coisa engraçada, a tia Katie, minha esposa, ela fala pra mim, sempre falou, que ela orava a Deus para não casar nem com médico e nem com pastor. Nossa. E na verdade ela casou comigo, eu não era pastor, então verdade. Deus ouviu a oração dela. Mas aí depois Deus nos chamou para pastorear, e eu tenho certeza que ela se sente honrada, e nós nos sentimos honrados de pastorear o povo de Deus. Afinal, pastor Davi, o seu nome é Davi ou é David? Olha, Alice, o meu nome, na verdade, é Eduardo Davi, que é David, com o D mudo no fim, Ascar. E eu nem lembro muitas vezes que o primeiro nome é Eduardo. Sempre me chamaram de Davi. Quando a professora falava na lista lá na chamada, Eduardo, eu não prestava atenção porque eu esquecia que o meu nome era Eduardo, né? Então, mas sempre chamaram de Davi. Escreve David, né? Mas sempre me chamaram de Davi mesmo. Pastor, como e quando você começou a ficar careca? Nossa, Jesus. E quantos fios de cabelo o pastor tem? Ainda tenho?
Bom, vamos com a primeira pergunta. Quando que eu comecei a ficar careca? Olha, essa também é uma outra história engraçada, tá? Porque eu comecei, acho que a ficar careca, eu tinha uns 17, 18 anos. E eu comecei a ficar desesperado. Fiquei desesperado. Porque eu pensava assim, eu preciso casar antes de ficar careca. Eu preciso entrar com cabelo nesse casamento. E aí, eu fiquei bastante tenso. E a gente tinha visto em casa, numa revista famosa aqui no Brasil, uma propaganda de um médico muito bom lá em São José do Rio Preto. Pelo menos a propaganda dizia que ele era muito bom. Para resolver o problema dos carecas. O problema da calvície. E aí, eu fui até Rio Preto para ser atendido por ele, para fazer uma consulta com esse médico. Quando eu cheguei lá, Luiz e Alice, eu quase tive um infarto, porque eu olhei para a cara do médico e ele parecia o Kojak, assim, ele não tinha um fio de cabelo, era totalmente liso. Naquele momento eu sabia que eu não tinha nenhuma esperança em ter cabelo. E era mais ou menos como se você ia ao dentista e o dentista não tem um dente na boca e você ia querer ser tratada por esse dentista. Acho que não, né? Então foi assim a minha história de começar a ficar careca. E aí, quantos cabelos eu ainda tenho? Olha, primeiro que eu olho e eu falo, acho que não tenho nenhum. Mas se eu tiver algum, só Jesus sabe o número desses cabelos, porque eu não tenho a menor ideia quantos tem. Você não sabe, pastor? Eu não sei, eu não parei para contar. Exatas nunca foi o meu forte. Vocês sempre quiseram ser pastores? Desde pequenininho. Já sim. Não. Eu acredito que ser pastor é obediência, né? É um chamado. Nem tudo que a gente pensa, a gente é aquilo que Deus tem para nós, né? Então a obediência ela é fundamental na vida de uma pessoa que tem um chamado diante de Deus. Não precisa ser propriamente no quesito pastor, né? De repente ser um líder de jovens, líder de crianças, líder de cozinha, ou seja, dentro de uma igreja, a função que você exerce, ela precisa ser feita com muito amor, né? Uma vez que Deus ele olha para o nosso coração e vê se realmente a gente tem esse desejo de servi-lo naquilo que ele tem no chamado. Então, ser pastor para nós, pelo menos para mim, eu acredito que o pastor Davi também, é dedicação a Deus em obediência por amor, né? Porque a gente às vezes até pode ser obediente, mas sem amor. Eu sou obediente porque você está mandando eu fazer, mas eu não faço por amor, eu faço por obediência. Mas tem que ter o amor, né? O amor, como eu falei, amor às almas perdidas, né? Então, em relação a elas, a gente se dedica nesse propósito do chamado. Foi isso que aconteceu comigo. E você, pastor? Se eu sempre quis ser pastor? Não, igual eu tinha falado para vocês, eu esperava ser missionário. Depois que eu fui percebendo que Deus me queria como pastor, mas como o pastor Rogério falou, acho que ele falou tudo, o principal para Deus, na verdade, era ter um coração disposto, né? Era ver que eu estava disposto a servi-lo e em qualquer função, né? Então, em muitos momentos nas bases missionárias eu lavei banheiro, eu carpi terreno. Então, coisas que, mesmo já sendo advogado, que eu já tinha feito a faculdade de Direito, mas então, eu acredito que Deus queria primeiro, antes de qualquer coisa, antes de confiar algo maior para mim, para nós, Ele queria ver se nosso coração estava disposto a servi-lo, né? E com amor e com humildade, e em qualquer posição, em qualquer lugar, né? Foi assim que a coisa aconteceu. Os seus filhos são organizados? Vocês dois, ó.
Você tem 2 meninas, eu acho que são, né? Uma é, outra não é. Elas são bem diferentes. Qual que não é? Não, brincadeira. Acho que a Rebeca é mais organizada que a Bia. Ah. Agora a Bia casou, ela tem que ser mais organizada com o marido dela, né? Mas E você, pastor Davi? Olha, se os meus filhos são organizados, mais ou menos, mas a gente, acho que as meninas também são mais organizadas que os meninos, mas acho que isso é meio pelo fato de ser mulher mesmo, viu? Eu acho também. Eu não acho, Eu não. não acho não. Não. Mas são mais ou menos. Mas a gente tá melhorando. Qual é o seu filho que dá mais trabalho? Jesus amado. É do Rogério? Qualquer Os sua dois. filha dá mais trabalho? Os dois, eu já a sei. Bia deu mais trabalho do que a Rebeca. Nossa, a Bia vai ter que fazer cor interior. Ela é que é a mais bagunçada. É a mais... a Bia é uma benção. Ai. Qual que é o que dá mais trabalho? Eu acho que é o Josh. Difícil saber. Acho que na verdade eu não acho que é trabalho. Os 2 mais velhos, que são o Joshua e a Shiloh, né? Na verdade a gente tem 2 casais, né? 2 meninos e 2 meninas. O Joshua é o mais velho, a Shiloh é a menina mais velha, aí tem o John e tem a Sarah. O Joshua e a Shiloh, o menino e a menina que são mais velhos, eles são acho que mais calmos. Um pouco mais quietos. O John e a Sarinha são mais energéticos, vamos colocar assim. Então não é que eles deem mais trabalho, eles têm mais energia, os 2 menores. Entendemos. Entendi. Agora uma pergunta que vai ser um pouco difícil de responder. Vai ser difícil. Nós vamos chamar os O universitários. John perguntou lá ele disse assim: todo mundo coloca essa pergunta. E praticamente todo mundo colocou a pergunta. Todo mundo. Qual o seu filho preferido? Pastor, seja sincero mesmo, tá? É pra ser sincero. Bom, essa pergunta é tão fácil que eu me recuso a responder. Eu vou deixar o pastor já responder em relação à filha dele. Não tem preferência. Pastor, você Pastor. tem que escolher só um, pastor. uma. Rebeca. Não, é difícil responder essa pergunta, é muito difícil. É. Porque cada uma tem o seu gênio, né? A sua personalidade. E elas têm as suas dificuldades, mas tem também os seus bônus, né? De filhas prediletas, no caso. Então, uma é mais carinhosa, outra mais atenciosa. Não tem nenhum gostinho assim, um pouquinho mais? Certeza que tem alguma coisa no seu coração falando. Não Vai, tem, pastor, fala pra gente, ó. Fala, Conta, pastor. Rogério, conta. Não, Esconde as câmeras, esconde as câmeras. Conta. as duas são privilegiadas da atenção do pai e da mãe, né? Eu costumo dizer assim, que Deus, ele não tem filhos prediletos. Ele dá carinho para os filhos mais próximos, que está bem mais próximos dele. Então, quando uma se achega mais a gente dá mais carinho para ela. Quando a outra chega, também recebe carinho. Então, isso serve também para a gente na vida nossa espiritual, né? O nosso Deus é o nosso Pai. E ele não tem filhos prediletos, mas ele tem aqueles que ele cuida com muito mais carinho, com muito mais atenção, quando de fato a gente se chega mais próximos dele. Então eu acho que essa seria a resposta mais sensata aqui no momento, para mim. Ô, pastor Davi, você tem que responder
Pelo John. Pelo John, pastor. Pelo John. Por favor. O John me colocou aqui contra a parede fazendo uma pergunta dessa. Essa pergunta a gente é dá uma muito difícil. tampadinha, desliga o microfone, só pra gente. Depois vocês cortam a gravação? Sim, pode deixar. Pode deixar, depois você vê o vídeo. Não, mas acho que o pastor Rogério falou muito bem também. É muito verdade isso que ele falou, de a gente amar a todos com muita intensidade, mas quem recebe mais esse amor é quem chega mais pertinho para receber o carinho naquele momento, né? E eu estava pensando que seria mais ou menos perguntar para um passarinho se ele prefere a asa direita ou a asa esquerda. Ele vai falar que ele prefere as duas. Porque ele não precisa uma calça de esquerda. Mas eu de verdade, acho que, tendo 4 filhos, acho que a gente pensava assim, nossa, mas espera aí, a gente ama tanto o Joshua, como que a gente vai ter um outro filho? Será que vai ter amor para esse outro filho? Né? Porque tem tanto amor pro Joshua. E a hora que veio a Shiloh, nossa, tem amor para ela também. É muito intenso pros dois. Nossa, vai ter outro filho. Será que vai ter amor por esse terceiro? Né? E tinha muito amor por John, que fez essa pergunta. E tem muito amor por John. E aí veio a Sarinha e também tem muito amor pela Sarinha. Né? Então, os 4 são muito amados mesmo, muito amados, de verdade, não é brincadeira. Uma pergunta. Por que vocês gostam da igreja? É você responde primeiro. Por que vocês gostam assim da igreja, de como ela é? O pastor Rogério gosta muito da igreja porque ele paga as contas dela. A gente tem que entender o que é a igreja, né, para responder essa pergunta. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. No caso, a igreja Wiener Bauru é uma igreja local, onde nós nos encontramos, somos família, e por fazer parte dessa família, a palavra de Deus fala que nós devemos amar um ao outro, né, uns aos outros, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda dá uma advertência falando assim, olha, é importante que vocês amem os seus inimigos também. Então nós amamos a igreja por ser parte do corpo de Cristo, família, mas nós não amamos somente a igreja, nós amamos aqueles que podem fazer parte da igreja e têm essa oportunidade através de um trabalho que a igreja executa, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente eu pelo menos a resposta que eu tenho é que eu amo a igreja porque Cristo me ama e eu faço parte dessa igreja. Então eu tenho que amar a igreja porque Cristo me ama e eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Então é isso. E você, pastor Davi? Eu acredito que é mais ou menos isso mesmo. Na verdade, antes de amar a igreja, a gente ama o dono da igreja. Né? E o dono da igreja é Jesus. O dono da igreja não é o pastor da igreja humano. O dono da igreja é o Senhor, é Deus. E quando a gente ama muito o Senhor e realmente quer servi-lo, a gente acaba amando aquilo que ele ama. Né? Quando Jesus conversou com Pedro, depois de Pedro traí-lo, Jesus encontrou com o apóstolo Pedro na praia. E Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro falou: eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. E aí, quando Pedro fala isso, eu te amo, Senhor, toda vez Jesus responde para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Então era mais ou menos Jesus dizendo para ele: se você me amar de verdade, você vai amar aquilo que eu amo. Você vai amar o meu povo. Você vai amar as pessoas pelas quais eu morri. E então, só para vocês também
entenderem melhor, e um exemplo pessoal, um exemplo meu, quando eu comecei a trabalhar com crianças carentes, antes era uma coisa muito romântica, né? E eu sabia que Deus queria que eu trabalhasse com crianças carentes, com meninos em situação de rua. E no começo eu fui para esse trabalho com aquele negócio muito romântico. Ai, que legal, eu vou trabalhar com crianças de rua, né? Eu vou ser quase que um Robin Hood evangélico, né? Mas depois de um tempo eu percebi que não era tão fácil esse trabalho como parecia. Era um trabalho bastante complicado. Eu lembro que a gente morou em Belo Horizonte, a gente morou na favela de Belo Horizonte por um bom tempo. Tinha tiroteio toda noite e a coisa não era tão simples. E eu tive que dormir em alguns momentos, né? Eu lembro de um dia em particular que eu dormi no quarto com todos os meninos que a gente tinha acabado de tirar da rua naquele dia. E foi assim muito difícil, eu não quase que dormi à noite, o ambiente espiritual estava muito pesado no quarto, eu orando e tal, e aí eu comecei a perceber, depois dessas situações, que para continuar esse trabalho, eu precisava amar realmente a Jesus, que amava aquelas crianças, né? Porque senão a gente ia desistir rapidinho de continuar desse tipo de trabalho. E com a igreja não é diferente, porque pessoas são pessoas como nós, né? A gente dá alegria para Jesus e a gente dá tristeza para Jesus também, mas Ele nos ama, e Ele nos ama com tanto amor, de tal maneira que Ele morreu por nós. Ele morreu para mostrar o tamanho desse amor, né? E então, quando a gente ama a Jesus de verdade, a gente ama as pessoas, a gente ama aquilo que Ele ama e aqueles que ele ama e por quem Ele morreu. Vocês vão à igreja todos os dias? Eu tô na fita, tô melhor que você na fita. Você tá bem melhor. Responde. O que você quer dizer com todos os dias na igreja? De sábado a domingo. No prédio da igreja? Eu venho de segunda a sexta-feira, cumpro o meu horário aqui de trabalho, né? Trabalho na igreja. E de sábado? E quando tem alguma atividade no sábado eu venho, e domingo, né? Domingo não posso faltar. Né? Tem uma historinha que eu queria contar para vocês, que me lembrei agora, que a mãe chegou pro filho e falou assim: filho, acorda que é domingo, você tem que ir para a igreja. Mãe, eu não quero ir, eu tô cansado. Hoje eu não vou na igreja. Não, você tem que ir na igreja, filho. Acorda, vou me arrumar, daqui a pouco eu volto para te chamar. Dorme mais um pouquinho só. Aí ela voltou lá e falou assim: filho, acorda, vai. Tá na hora de ir para a igreja, não vamos chegar atrasado. Ela já estava ficando nervosa com ele. Ele falou: mãe, já falei que eu não vou, tô cansado. Vai a senhora sozinha, não sei o que, com o pai, não sei o que. Filho, você precisa ir na igreja. Por que eu tenho que ir na igreja, mãe? Porque você vai pregar. Você é o pastor da igreja. Então, às vezes, a gente como pastor, né, as pessoas acham assim: você tem que estar todo dia na igreja. Mas a igreja tem que estar dentro de nós, né? E a gente tem que caminhar com esse propósito, que nem o pastor Davi falou, né? Jesus, ele é o alvo, o centro da nossa atenção para que a igreja se movimente. E nós somos apenas um instrumento nas mãos dele para fazer com que essa igreja caminhe do jeito que ele quer. Então, estar na igreja todos os dias é ter a igreja no nosso coração e orar por ela todos os dias, né? É jejuar por ela, é se doer por ela, chorar com ela. Às vezes a gente não está na igreja, mas recebe um monte de mensagens. Olha, eu fiquei sabendo que minha irmã está com câncer, fiquei sabendo que meu filho caiu, se machucou, fiquei sabendo que meu marido ficou desempregado, então eu gostaria que vocês orassem por ele. Então, o estar na igreja é vivenciar a igreja diariamente, né? Nós não podemos ser pastores de domingo. Hoje eu estou pastor porque eu tenho que ir na igreja. E a igreja vai esperar que o pastor esteja lá para pregar.
Mas o pastor, ele tem a igreja no coração dele todos os dias, né? De uma forma ou de outra, não fisicamente, mas de uma forma significativa para a igreja entender que o pastor da igreja é de segunda a domingo, né? Todos os dias. Não sei se eu respondi bem essa pergunta, mas é o que eu entendi. Ao prédio da igreja eu não vou tanto assim, né, durante a semana. Mas o que o pastor Rogério falou é uma grande verdade e é exatamente o que eu vivo, né? A igreja, pessoas, é algo que eu vivo 24 horas por dia, né? Em oração, em chamadas, em mensagens de WhatsApp. As mensagens não param, né? De pedido de oração, de situações de casamento, de situações de velório, problema com o filho, e em alguns momentos também para contar alguma bênção, né, Rogério? Sim. Mas assim, a gente vivencia a igreja 24 horas por dia, né? Então, realmente, o prédio é uma coisa, mas a igreja pessoas é outra coisa. E quando a gente pensa em igreja pessoas, não, realmente, se é um pastor chamado por Deus, não vai ser um pastor só de domingo. Isso aí realmente é impossível se essa pessoa realmente tem o coração de Jesus e ama as pessoas da igreja. Pergunta essa daqui, pode mandar. Quando foi que vocês quiseram em ser pastores? Quando foi que a gente quis ser pastor? Tipo assim, nossa, eu tive uma vontade de ser. Nossa, Eu quero ser pastor. Do nada, vendo a memória. Do nada, vendo a Gente, memória. pastor, que legal. Você quero ser pastor. Como eu falei na outra pergunta aqui, eu não queria ser pastor, Deus me chamou. Vocês não queriam, gente? Por que você não queria? Que nem o pastor Davi falou que aqui ele não queria nem médico, nem pastor, a minha esposa não queria nem policial, nem pastor. Aí o que você é? Eu sou os dois. Por que você é pastor? Porque Deus me chamou para ser pastor. Então agora, vamos pra outra. Pastor Davi. Verdade, pastor. Você queria ser pastor? No começo, quando criança, não. Quando criança, eu queria ser missionário e adolescente também. Na verdade, eu cresci na igreja evangélica. Na verdade, até ia à igreja, nos cultos, na barriga da minha mãe, acredite ou não. Então, há muito tempo eu vou à igreja. Mas eu olhei algumas vezes para algumas situações que a gente ouvia até na televisão, e eu fiquei muito triste por ver algumas situações de pastores que entristeceram o coração de Jesus, mas eram humanos, né? E entristeceram a igreja também. Então, quando eu via isso, eu falava, eu não quero ser um pastor. Eu quero ser um missionário que vai cuidar das pessoas, que não vai ter algum título importante, etc. Não vai precisar usar terno. Mas eu vi que... E a minha mãe falava muito isso. Falava, se você está olhando para pessoas que não vivem, se as pessoas que não vivem são, por que você não pensa que se você vive... você não pode ser, né? Se aqueles que não estão vivendo o evangelho são, por que aqueles que vivem o evangelho não podem ser os pastores? E eu não digo isso como alguém que realmente viva plenamente o evangelho. Eu quero viver, mas a gente precisa abraçar aquilo que Jesus quer que a gente abrace. E em determinado momento da minha vida eu vi que Jesus realmente queria que eu fosse pastor, e aí eu falei, amém, tá bom. Eu digo sim pro teu chamado. Qual é a melhor parte de ser pastor?
Aí eu acredito que a melhor parte de ser pastor é quando nós, para mim, quando a gente vê pessoas que estavam mais frias na comunhão com Jesus ficarem mais quentes, ficarem mais perto de Jesus, quererem buscar mais, quererem orar mais. Quando a gente vê lares que estavam quebrados serem reconciliados, voltarem a se amar, casamentos que estavam rompidos, quebrados, voltarem né, o casal a voltar a estar junto. E então, quando a gente vê, acho que a melhor coisa de ser pastor é ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus, transformando mal em bem, transformando maldição em bênção, transformando corações duros em corações de carne que ouvem a voz dele e obedecem. E para você, pastor Rogério? É bem isso que o pastor Davi falou. Eu queria só acrescentar que é claro que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, há uma incumbência para que nós sejamos parecidos com Cristo em tudo. E é um privilégio para nós sermos separados para essa missão de sermos um pastor, porque a responsabilidade é bem grande, porque a autoridade de Cristo vem sobre nós. Essa unção pastoral, ela leva ao mesmo tempo ter um prazer de ser usado por Deus, ao mesmo tempo um senso de muita responsabilidade, que exige de nós um desejo de se aplicar mais, porque há uma necessidade, uma dedicação maior. Exemplo, o que a sociedade cobra muitas vezes. Até o pastor Davi brinca, no trânsito, você não precisa ter um adesivo no carro dizendo que você é da Wiener, e muito menos eu sou o pastor da Wiener. Mas eu fico muito mal quando eu erro nesse quesito. Poxa, você é um pastor, você tem que dar o exemplo. As pessoas exigem isso de nós. Então esse senso de responsabilidade traz para nós um privilégio de sermos separados para essa finalidade, porque ele nos incumbe e nos capacita. Então é ele quem, na verdade, está pastoreando a igreja através de nós. Nós não somos capazes por nós mesmos. Então a maior satisfação minha de ser pastor é saber que eu estou sendo instrumento de Deus na vida de outra pessoa, como pastor, reconhecido como tal. Não que eu queira que as pessoas me chamem me chama de pastor porque eu sou pastor, não. Eu estava até pensando sobre isso. O tempo que eu fiquei sem ser pastor, aproximadamente uns 8 anos, as igrejas que eu passei, que eu não deixei de ir na igreja, não deixei de ser membro de uma igreja, eu continuei sendo membro, mas as pessoas me chamavam de pastor sem saber se eu era pastor. Então isso me leva à responsabilidade de saber, olha, você tem um chamado, você não pode correr dele, que nem Jonas, né? Jonas foi fugir de Deus, e Deus catou ele pelo pé lá e trouxe ele de volta. Então não tem como a gente deixar de ter o prazer de ser chamado por Deus para fazer parte do reino nesse propósito, né? Entendeu? É isso. E qual é a pior parte de ser pastor? É ver as pessoas sofrendo. Porque elas não obedecem a Cristo. E por elas não obedecerem a Cristo, a consequência é grande. E aí nós, como pastores, nós temos que exortá-las, nós temos que adverti-las, nós temos que chamar a atenção delas. Isso para nós é muito doído, né? É algo que elas teriam como, entre aspas, obrigação de fazer. Nós temos que alertar os olhos delas para que elas voltem para o Senhor e parem de errar. Isso, no meu caso, é o que mais dói no meu coração. É mais triste. É você saber que uma ovelha está desobediente, uma ovelha que está querendo fugir do pastoreio, como foi pregado pelo Lucas, calado, né, sobre a ovelha. Então é por aí, no meu ponto de vista é isso. Você, pastor Davi? Eu acredito que seja a mesma coisa. É o caminho inverso, né? Se a alegria de ser pastor vem quando a gente vê as pessoas que estão mais frias se tornarem mais quentes, mais próximas de Jesus, orando mais, obedecendo mais a Deus, buscando mais a Jesus,
A tristeza do pastorado é quando a gente vê o inverso. É quando a gente vê ou algumas pessoas que estavam mais próximas de Jesus começarem a desobedecer a Deus, começarem a esfriar, a se afastar, até a deixar a congregação, né, parar de ir à igreja, aos cultos. Isso realmente entristece bastante. E qual a maior dificuldade que vocês encontraram em ser pastores? Dificuldade. Eu acho que a dificuldade está em nós mesmos. Nós somos o maior empecilho para desenvolver o nosso trabalho pastoral, por às vezes querermos fazer aquilo que vem na nossa cabeça sem consultar Deus, né? Isso não é comum, mas acontece. E aí a gente tem que reconhecer que um pastoreio sem Cristo é um pastoreio que vai dar ruim, que nem diz, né? Na gíria hoje, vai dar ruim. Então eu acredito que a maior dificuldade nossa é não ouvir a voz de Deus como Ele quer que nós venhamos a ouvir, né? E fazer do nosso jeito e não do jeito dele. E aí a gente tem um preço, paga-se um preço por isso. Isso aí, o pastor Davi. Para mim também, uma das dificuldades grandes de pastorear tem realmente a ver com esse peso de responsabilidade, de cobrança. As pessoas cobram demais quando você é pastor, né? Postura, a gente brinca muito, né? Que se o pastor aparecer de carro novo na igreja, ele está roubando a igreja. Se ele aparecer de carro velho, ele está em pecado, né? Então tem essas cobranças e acho que eu particularmente sou uma pessoa que me cobro demais. Eu já sou assim desde pequeno, tenho uma autocobrança muito grande, muito forte. Também. Então quando veio essa coisa de ser pastor, aí ficou algo mais assim difícil, porque a gente vê que não é só uma cobrança da igreja, das pessoas, né, do meio evangélico, mas é uma cobrança, e até correta em algum sentido, do mundo, né? Você pode perceber quantas vezes você já viu no jornal que quando algum pastor faz alguma coisa errada, aparece no jornal: olha, pastor fulano fez isso de errado. Mas isso acontece muitas vezes. Uhum. E quantas vezes você já viu alguém de uma outra religião fazendo algo errado e aparecer no mesmo jornal: olha, fulano da religião tal fez isso de errado? Às vezes isso acontece, mas é raro. É mais comum essa cobrança do mundo em relação a quem fala que é de Jesus. E está correto em certo sentido, porque se a gente fala que a gente é de Jesus, a gente tem que procurar imitá-lo, buscar imitá-lo. Mas até terminando essa resposta, talvez nessa dificuldade de se preocupar muito com o que as pessoas dizem ou cobram, a gente acaba esquecendo do principal, que é o que Jesus pensa de nós, né? Então, talvez a maior dificuldade de ser pastor é deixar essa cobrança dos homens e a autocobrança de lado e se preocupar mais com o que Deus diz, com o que Deus pensa, com o que Deus fala de nós, né? Se preocupar mais com o que Jesus está dizendo a nosso respeito, se Ele está gostando ou não, né, do que a gente está fazendo, ou pregando, ou pastoreando, né? A forma como a gente está pastoreando, se está agradando a Jesus ou não, porque às vezes a gente está agradando as pessoas e a gente está desagradando a Jesus, né? Então o principal é se preocupar com o que Jesus pensa. O que é escatologia? Nossa, acho que é alguma doença isso aí, não é? Pega. Isso é um pega. vírus. Bom, escatologia vem de escatom. Escatom significa fim.
E logia significa estudo, então é o estudo do fim. Quando a gente fala de escatologia, a gente está falando do estudo do fim dos tempos, né? E do fim do mundo, entre aspas, né? Do fim das coisas e da volta de Jesus. Pastor É isso, Rogério, você concorda? Concordo, é isso mesmo. Ó, vou me dar duas aqui já. Você acredita que a igreja vai passar pela tribulação? E o que é tribulação? Nossa, esse podcast tá ficando mais quente agora, hein? Agora Agora começou. Agora começar. Eu pensei que tava terminando. Não. Só começou. O pastor Rogério, que é bem mais velho que eu, pode responder. Vai, pastora, com Pergunta você. de novo aí pra mim. Só pra... Você acredita... Ó, vamos fazer, Você tá vamos tentando fazer ganhar devagar. tempo, né? Vamos fazer devagar. Você acredita que a igreja vai passar por uma tribulação? Eu acredito que sim. Ela vai passar por os princípios das dores, vamos dizer assim. Mas eu A acredito... Ruth não acredita desse jeito. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Num dado momento. Num dado momento. Mas eu acredito que a igreja ela terá sim essa oportunidade, esse privilégio. Se é que nós podemos chamar de privilégio. E o que é a tribulação? Então a tribulação é Vai falar a. que é o pastor da vida. É o levante do inimigo, né, de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Ele vai vir com tudo nesse propósito de atribular o coração de todos os cristãos, né, os que seguem a Cristo, né. Então eu acredito que boa parte dessa profecia ela já está se cumprindo, né. Já o princípio das dores está começando. E aí, pastor? Divergências. Bom, eu sempre acreditei e cresci achando que a igreja não passaria pela tribulação, que nós seríamos arrebatados, né, ou raptados por Jesus para o céu antes de passar pela tribulação que a gente entende que será o governo do anticristo na Terra. Porém, a gente precisa ponderar algumas coisas, a gente precisa pensar em algumas coisas. Há uma parte da igreja cristã que passa tribulação hoje? Sim. A igreja nos países muçulmanos passa perseguição e tribulação. A igreja na China, na Coreia do Norte, passa tribulação, passa perseguição. Então, talvez seja um pouco um pensamento ocidental acreditar que a igreja não passe a tribulação, porque a gente acaba esquecendo que os nossos irmãos da igreja do Oriente já estão passando tribulação. E então, assim, é um assunto bastante delicado. Há irmãos preciosíssimos que defendem as duas ou mais de duas posições. Mas hoje eu particularmente acredito que é muito possível que a igreja passe pelo menos uma parte dessa tribulação que a gente chama de a grande tribulação, que seria o governo do anticristo sobre a terra. Mas eu oro para eu estar errado. Amém, nós também. Vocês têm medo da tribulação? Hoje é você que tem mais medo, fala. Eu entendo que o homem não foi feito para morrer, né? E quando a gente fala de medo, fala de sofrimento, fala de passar por circunstâncias difíceis, que a gente nunca vai estar preparado para passar por elas. Ninguém gosta de sofrer, ninguém nasceu para sofrer, para morrer. A gente tem a morte como uma sentença de Deus em razão da desobediência do homem, lá em Adão. Então eu acredito que esse medo ele é natural no ser humano de uma forma geral. Mas quando nós estamos em Cristo, a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus
nos leva, nos dá a condição de passar por ela da menor sofrimento possível, vamos dizer assim. A gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Paulo fala assim, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em que sentido ele está falando isso? Que o viver aqui nessa terra, em Cristo, nos dá a esperança de uma vida eterna ao lado dele, né? E eu entendo que o medo é nesse sentido, de não querer sofrer, não querer passar por situações de risco de morte, etc., no meu entendimento. Eu acredito que existe um medo natural para todos nós seres humanos que tem a ver com a autopreservação, né? Com preservar a própria vida. Então isso esse senso de autopreservação, de querer viver, de querer se proteger, isso é algo até dado por Deus para nós. Então, nesse sentido, quando a gente pensa na tribulação, eu acho que seria muito estranho alguém falar assim, olha, eu tô louco para passar pela tribulação. Eu estou com muita expectativa de poder passar pela tribulação. Eu acho que seria esquisito ouvir alguém falar isso. Então, quando a gente pensa na tribulação, talvez a gente devesse pensar, e as mulheres grávidas e que já tiveram nenê podem falar muito melhor do que nós homens, mas é mais ou menos como Jesus falou das dores de parto. Então, a mulher está tendo a dor de parto, antes de ter o nenê, ela está tendo aquela dor, e parece uma dor insuportável, né? Pelo menos eu participei dos 4 partos da Keire, né? E eu sei que não a tia Keire quis fazer os 4 partos normais. Então não é uma coisa muito simples, a gente vê isso, né? Tem um sofrimento, tem uma dor, mas quando nasce a criança, em um segundo a dor é esquecida, parece, porque aquela mãe está vendo aquele nenê que terminou de nascer. Talvez a gente precise lembrar que existem 2 maneiras da gente encarar o fim dos tempos. A gente pode encarar o fim dos tempos com muito medo, por causa da tribulação, porque o anticristo vem, porque isso, porque aquilo, a igreja pode ser perseguida, né, dependendo da visão que você adote. Mas a gente pode encarar de uma outra maneira. Jesus está vindo, Jesus está chegando, Jesus vai reinar, Jesus vai soprar nesse cara chamado anticristo e não vai sobrar nada dele, né? E Jesus vai reinar vitorioso, e a gente vai reinar junto com Jesus, e a gente vai estar com ele para sempre, num lugar onde não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tribulação, nem grande nem pequena. Então, eu acredito que é mais ou menos como, né, guardadas as proporções, como uma mãe que está tendo a dor do parto, ou vai começar a ter a dor do parto, ela pode pensar, puxa vida, a dor do parto vai ser tão difícil, tão terrível. Mas ela também pode pensar, não, a dor do parto vai passar, eu sei que não vai ser uma coisa fácil, mas o nenê está chegando, Então a gente precisa encarar mais o fim, lembrando que Jesus está chegando e vai ficar tudo bem, né? E a gente vai morar num lugar glorioso para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que é confissão de fé e qual é a da nossa igreja? Isso o pastor já fez. Eu ia deixar para você, que é um batista reformado. A confissão de fé é a maneira como, é uma declaração da forma como aquela igreja acredita. E nós, como igreja da Vineyard, nós acreditamos na confissão de fé principal da igreja protestante, da igreja evangélica. Então nós cremos em Deus como 3 pessoas, não 3 deuses, um Deus só, mas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que nasceu de uma virgem,
Maria, e ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele viveu uma vida de obediência completa ao Pai e morreu na cruz por nós, em obediência ao Pai, e é só através do sangue de Jesus, do Filho de Deus, que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus não está morto, Jesus não está na cruz, ele está vivo, ele está aqui com a gente nesse podcast, né? Isso é muito bom a gente saber disso. E é só através dele que a gente pode ser perdoado e ser reconectado, reconciliado com Deus Pai. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o fundamento, é o alicerce da fé cristã, é o alicerce da nossa confissão como igreja cristã evangélica e igreja da Wiener em Bauru. E tem muitas outras coisas que a gente tem como parte dessa confissão, mas ia demorar muito para falar. O que é falar em línguas? Pastor Rogério, que é batista, vai responder. Agora com você, professor. Vai lá. Falar em línguas, no meu entendimento, na Bíblia, né, ela fala sobre dons. Dons do Espírito Santo dado ao homem, a fim de que ele seja edificado a si mesmo. O dom de línguas é usado na igreja quando há interpretação, dada essa oportunidade dessa manifestação do Espírito Santo sobre a igreja, para a edificação da igreja, quando há tradução dessa língua estranha, vamos dizer assim, né? A língua, o dom de línguas. Então é um dom que o Espírito Santo promove na vida do ser humano, a fim de que ele possa orar em línguas, né? E ser edificado. A gente crê que o dom de línguas é especificamente num ato individual, né? Uma edificação própria. Então, a pessoa que recebe esse dom, ela não deve de maneira nenhuma se orgulhar e começar a falar em línguas alto para toda a igreja saber que ela fala, a fim de que isso possa se tornar uma evidência que ela é uma serva de Deus, e como acontece algumas vezes, né? Infelizmente. Mas na nossa interpretação, o dom de línguas é para edificação própria. No momento que você está em comunhão com Deus, no seu quarto, sua porta fechada, você ora em línguas, e você ali é edificado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a gente, pelo menos eu entendo, e eu acredito que a vida entende dessa forma, né? Não é isso, pastor? Passei na prova? Eu acredito, é um assunto bastante, às vezes, delicado, porque é um assunto que é uma questão que já dividiu bastante a própria igreja cristã evangélica, né? É um motivo de em alguns momentos, controvérsia. Mas nós, como o pastor Rogério falou, nós que somos ligados à igreja Wiener, nós cremos que os dons não cessaram na época dos apóstolos, porque há irmãos preciosos, queridos, que são irmãos comprados pelo sangue de Jesus, que concordam com a gente no principal, né? Que a salvação é só através de Jesus Cristo. Então, alguns deles creem que os dons pararam na época dos apóstolos, né? Não existem mais os dons, e dom de profecia, dom de línguas, né? E interpretação de línguas, etc. Então, muitos irmãos acreditam que esses dons não existem mais, que acabaram na época dos apóstolos, e hoje a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus escrita, então a gente não tem mais necessidade desses dons. Mas a Bíblia, na nossa concepção, a gente vê que a Bíblia deixa claro que os dons são ferramentas que Deus deu para a igreja, como se fosse um construtor de uma casa que precisa das ferramentas, precisa, né, do martelo, precisa dos pregos, precisa de ferramentas para construir. Então, nós cremos que o Espírito Santo, os dons são do Espírito Santo, ele concede essas ferramentas para a igreja ainda hoje,
para a edificação da igreja, né? Para que a igreja seja abençoada, para que a igreja seja edificada. E no próprio dom de línguas, o dom de línguas é um dos 9 dons do Espírito Santo. O dom de línguas estranhas, ele não é uma coisa muito simples de definir, porque tem línguas que a gente fala e há interpretação. Tem línguas que a gente fala e são línguas de idiomas humanos, né? Japonês, inglês, espanhol, né? Mas tem línguas que é uma língua que Deus dá para nós, que ela é para edificação própria, como o pastor Rogério falou, e é uma língua que a gente fala a Deus. O apóstolo Paulo fala que ninguém entende, porque em espírito a gente está falando mistérios. A gente está falando em mistérios com Deus. E então, a nossa orientação, sem dúvida, é que não há proibição de se falar em línguas no culto, mas que se alguém começar a falar em língua, né, por muito tempo, que haja alguém para interpretar, né, para que isso não sirva, ao invés de uma edificação, de um escândalo ou alguma coisa que possa até atrapalhar a liturgia do culto, né? Então, se houver interpretação, vai estar abençoando e edificando a igreja toda. E esse é o propósito dos dons, né? Caso contrário, a gente precisa sim falar em línguas para edificação própria, mas a gente vai estar falando em espíritos, em mistérios, pelo Espírito Santo, com Deus, tá bom? Certo. Por que existem pessoas más no mundo? O Rogério até que é bonzinho. Acho até Por que existem pessoas más, Rogério, no mundo? O que você me disse? Por causa da desobediência do homem, né? O homem por si, ele trouxe para ele essa maldição, né? Dele querer buscar o próprio interesse dele, e ele não medindo as consequências das suas atitudes. Porque o que seria uma pessoa má? Seria uma pessoa que ela agride alguém, fere alguém, machuca alguém com algum tipo de instrumento, tipo uma espada, uma faca, um revólver. Ou seria uma pessoa que, com a própria língua, como o Tiago fala, ela fere alguém com as suas palavras, né? Então a maldade está no coração do homem, porque ele é pecador. É inerente num homem natural, né? Que não tem Cristo como Senhor de sua vida. Então a maldade faz parte do ser humano pela desobediência dele em relação a Adão, né? Que trouxe essa maldição sobre ele, né? Mas a maldade, na verdade, ela é resultado de uma atitude do homem por interesse próprio, né? De querer as coisas da forma dele, da maneira dele. E aí a gente chama isso de maldade, no meu entendimento. Eu ia até fazer uma correção, se vocês me permitirem, na pergunta. Que a pergunta foi: por que existem pessoas más no mundo? Mas talvez a pergunta devesse ser: por que só existem pessoas más no mundo? Deveria ser isso. Porque na verdade todo ser humano é mau, por natureza. Por quê? Foi assim que Deus criou? Não. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então não era a essência, a índole do homem não era uma índole má. Mas por causa da desobediência do homem, por causa da desobediência de Adão e Eva, todo ser humano passou a nascer com a maldade no coração, com a raiz do mal, né? Então, quem nos empresta a bondade dele é o Senhor. Só Deus é bom, né? Só Deus é bom. O próprio Jesus, quando aquele jovem rico chega para ele e fala assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a salvação? E Jesus olha para ele e fala: por que você me chama bom?
sendo que só Deus é bom, sendo bom só Deus. Mas Jesus também era bom, porque Jesus era Deus encarnado, né? Mas assim, o que Jesus está dizendo é que não tem ninguém bom. E quando Jesus fala para os judeus, ele fala assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Pai que é bom, o Pai Celestial, vai dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então todos nós, diante da bondade de Deus, nós somos maus. E é só através do sangue de Jesus nos limpando e do Espírito Santo habitando em nós, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a gente passa a praticar realmente a bondade que agrade a Deus, né? Porque mesmo a bondade que as pessoas que não têm Deus praticam é um empréstimo de Deus, o que a gente chamaria de graça comum. Então tem pessoas que fazem coisas boas? Tem pessoas que amam os filhos e não acreditam em Deus? Tem. E de onde vem esse amor? Esse amor vem de um empréstimo de Deus. Tudo que é bom vem do céu, né? Tiago fala que por toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, que é o Senhor. Então nenhuma bondade vem do ser humano, toda bondade vem do céu, vem de Deus. Já parti para as 2 últimas perguntas finais? Leva lá pra ela. Já pode para as 2 últimas, então? Se Deus é amor. E depois a última, tá? Se Deus é amor, como ele manda as pessoas pro inferno? Essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar o pastor Rogério responder. Eu me recuso a responder. Todas as perguntas fáceis, é tudo pro pastor Rogério, né? Pois é, ele que responde. Tenta de passo a repassa, pastor. Passo a repassa. Se Deus é amor, por que ele manda as pessoas para o inferno? Na verdade, não. O inferno é uma consequência da desobediência do homem. A palavra de Deus fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então o inferno é resultado desse pecado que está no homem, né? Quando Adão pecou contra Deus, ele foi destituído. A palavra de Deus fala assim que o salário do pecado é a morte. Então não era para ter morte, mas o homem escolheu tomar um rumo que deu na cabeça dele de querer ser igual a Deus. E ele ouviu a serpente, Adão no caso Eva, né? E cometeu esse pecado da desobediência. E o resultado é esse. Lembrando que todo pecado tem consequência. Tem perdão? Tem. Quando de fato nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus fala assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inferno é uma injustiça? De certa forma é, mas como que você é livre do inferno? Quando você de fato recebe Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daí você confessa seus pecados diante do Senhor, reconhecendo que você é um errante, né, um pecador, e Ele te livra do inferno. Mas o homem por si, ele tem que entender que a consequência do pecado dele vai gerar esse fim que é o inferno, né? Então não é que Deus manda para o inferno. Deus, ele é justo, ele é juiz, né? Então a pergunta, mais uma vez, eu vou mudar a pergunta um pouquinho. Se Deus é bom, por que ele manda as pessoas para o inferno? A pergunta talvez devesse ser: por que Deus tira tantas pessoas do inferno e leva para o céu? Porque ele é bom, porque ele é muito bom e muito misericordioso. Porque na verdade todos nós já estamos no inferno. Essa é a sentença natural de todo ser humano sem Jesus. Jesus deixou claro que o inferno não foi criado para o homem, mas foi criado para o diabo e para os seus demônios, para os seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Porém, como o ser humano, com a desobediência de Adão e Eva, escolheu obedecer a Satanás e não obedecer a Deus, toda a raça humana estava dizendo com isso que queria ir para o mesmo lugar preparado para o diabo e para os seus anjos.
Então o que Deus faz não é mandar as pessoas para o inferno, né? Algumas pessoas para o inferno. O que Deus faz é tirar muitas pessoas do inferno através da cruz de Jesus e do sangue do Cordeiro e levar essas pessoas para o céu. Essa é a grande misericórdia, a grande bondade de Deus. E quando a gente pensa se Deus é bom porque as pessoas vão para o inferno, a gente precisa lembrar que Deus é justo juiz. E o pecado exige, né, uma punição de Deus. Porque senão Deus seria injusto. Ele estaria escondendo, colocando debaixo do tapete uma coisa que ele não pode fazer, como justo juiz. Então ele tem que agir com justiça contra o pecado. E quando a gente pensa nisso, a justiça de Deus, o juízo de Deus, é o amor de Deus em ação contra o pecado. Então, mesmo os atos de juízo de Deus são atos feitos em amor, né? Porque Deus é 100% amor. Então, é o amor dele em ação contra o que é errado, contra o que é mal, contra o que é pecado. Então, na verdade, o que Deus está fazendo não é mandar pessoas para o inferno. O que Deus fez em Jesus na cruz é tirar muitas pessoas do inferno e levá-las para o céu. Agora uma pergunta, ó. A última. É o Vai pegar logo pra última. Isso. Então, deixa eu fazer isso aqui. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Qual conselho que vocês dariam para todas as crianças da igreja? Todas. Canta aquela musiquinha, pastor. Ouve sua mãe, menino. Ouve sua mãe. Quer falar? Não pode falar. Posso? Pode, claro. Você deve. O conselho que eu daria é: amem muito, muito, muito a Jesus. E porque Jesus ama muito, muito, muito vocês todas vocês crianças. E nunca pensem como alguns que começaram a crescer pensaram: eu vou querer aproveitar minha vida e curtir um pouquinho o mundo, e depois eu volto para Jesus. Não. Vai ser um privilégio para vocês, crianças, se vocês sempre estiverem nos caminhos do Senhor e no final da vida lembrarem que vocês amaram a Jesus de todo o coração e que descobriram que Ele era tão bom, tão amoroso, tão precioso, que não tinha nada de tão legal assim no mundo que se comparasse ao que Jesus é. Então, nunca se afastem dos caminhos do Senhor. Cresçam amando a Jesus, cresçam obedecendo a Jesus, porque Ele ama vocês com todo o coração dEle e com certeza vai valer a pena. Quando vocês crescerem, vocês vão dizer: valeu a pena obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer aos meus pais, viu? Então, que Deus abençoe muito vocês. E Jesus ama muito vocês e eu também amo muito vocês, os nossos pastores. E o seu conselho, pastor Rogério? Você tem algum conselho aí pra gente? Além desses que ele falou, a palavra de Deus fala assim, que vocês devem honrar os seus pais para que se prolonguem os seus dias pela terra. E uma das formas que vocês podem provar essa honra cobrem os seus pais por orarem por vocês, por cuidarem de vocês. Né? Se eles não estão lendo a Bíblia, chame a atenção deles. Pai, você precisa ler mais a Bíblia. Mãe, vai orar mais. Eles cobram muito de vocês, né? Então, é a hora de vocês falarem assim: vocês estão orando pouco, vocês estão lendo a Bíblia pouco, vocês estão indo pouco na igreja. Então, é uma chamadinha aqui para os pais em relação à responsabilidade que eles têm com vocês. E vocês são o alvo principal dos seus pais estarem na presença do Senhor, como também é do inimigo contra a vida de vocês, né? Como crianças, né? Indefesas, necessitadas
a intervenção dos seus pais para proteger vocês, para trazer uma segurança naquilo que vocês têm como vida, né? Uma proposta de vida. Então, honrem seus pais nesse propósito, né? De estarem sempre juntos com eles na mesa, conversando, não no celular, né? Hoje em dia, o celular distancia as pessoas, né? Então, meu conselho é esse, né? Cuidem dos seus pais também, tá bom? É isso. Amém. Pastores, obrigada por terem participado desse podcast. Que Deus abençoe muito vocês. Se você gostou, curte, compartilha e um beijo. Tchau, tchau. Eu vou curtir. Deus abençoe. Obrigado de ter a gente aqui. Tchau, tchau.